Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Pink Crochê. E no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como eu fiz esse vestidinho em crochê para a mãe da coleção Sylvania Family. Para a nossa lista de materiais, nós vamos precisar de linha para crochê. Eu vou utilizar essa linha aqui, que eu comprei na loja Daiso. Essa linha tem uma tex de 250, mas assim, tex de 250, num fio confeccionado aqui no Brasil, vai ser o quê? Vai ser um fio bem grosso, né? Uma lã, praticamente. E essa tex aqui de 250 é uma variação diferente, porque esse fio, ele veio da China, então a numeração muda, né? Ele é um fio grossinho, mas ele não chega a ser uma lã. Também não é um fio tão fino como o fio da Cleia. Ele fica entre a Cleia e a Anne, né? A textura dele, né? A textura e também, assim, o tamanho, né, do fio. Então, assim, caso você não tenha esse fio aqui, eu sugiro que você utilize a linha Cleia, porque nós vamos trabalhar com uma agulha de numeração 1.0 milímetros. Então, para uma agulha com uma numeração baixa, nós precisamos de linha fina. Pode ser também a Camila de tex de 145 ou qualquer outro fio que tenha uma tex baixa, ok? Vamos precisar de uma tesoura, vamos precisar de uma agulha para... uma agulha de... eu uso a agulha para ponto cruz, uma agulha para fazer a costura da peça, caso seja preciso. Para a joia de orelha, nós vamos precisar de lastex e vamos precisar de pérola. Essa pérola tem 4 milímetros. Na decoração, eu aqui coloquei uma pedra e essa pedra eu colei com essa cola aqui, que é uma cola para EVA isopor, mas ela dá super certo nos meus trabalhos em crochê para boneca. E essa aqui é a pedrinha que eu utilizei, ela veio dessa forma e eu cortei usando apenas uma. Mas você pode usar pérola, pode costurar se não quiser colar, ou qualquer outra pedraria, ou meia pérola, enfim. Aí fica a critério de cada um a questão da decoração da peça. No caso aqui no vídeo, é apenas uma sugestão, ok? Então, vamos ao passo a passo desse vestidinho em crochê para a mãe da coleção Sylvania Family. Eu dou início ao meu trabalho prendendo a minha linha na agulha e agora vamos confeccionar 27 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 correntinhas. Começo a minha primeira carreira contando. Venho na segunda correntinha e faço um ponto baixo, no próximo ponto de base, segundo ponto baixo. No próximo ponto de base, um aumento em ponto baixo. Próximo ponto de base,
um ponto baixo, no próximo ponto de base, segundo ponto baixo, próximo ponto de base, terceiro ponto baixo, próximo ponto de base, quarto ponto baixo, próximo ponto de base, quinto ponto baixo. No próximo ponto de base, um aumento em ponto baixo. Vamos seguir colocando um ponto baixo para cada ponto de base até completar 8 pontos baixos. Vamos seguir aqui contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos baixos. No próximo ponto de base, um aumento em ponto baixo. Vamos seguir colocando um ponto baixo para cada ponto de base até completar 5 pontos baixos. Vamos seguir contando. 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos. No próximo ponto de base, um aumento em ponto baixo. No próximo ponto de base, um ponto baixo. E no próximo ponto de base, segundo ponto baixo. Faço uma correntinha, termino a minha primeira carreira. Agora, eu viro o meu trabalho. Dou início à minha segunda carreira neste primeiro ponto de base, fazendo um ponto baixo no próximo ponto de base, segundo ponto baixo no próximo ponto de base, terceiro ponto baixo no próximo ponto de base, quarto ponto baixo. No próximo ponto de base, um aumento em ponto baixo. Vou seguir colocando um ponto baixo para cada ponto de base até completar 20 pontos baixos. Vamos seguir aqui contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 pontos baixos. No próximo ponto de base, um aumento em ponto baixo e sigo colocando um ponto baixo para cada ponto de base. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos, terminando aqui a nossa segunda carreira. Agora, eu faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Dou início à minha terceira carreira neste primeiro ponto de base, fazendo um ponto baixo, sigo aqui colocando um ponto baixo para cada ponto de base, até completar 5 pontos baixos. Já fiz 3,
4, 5 pontos baixos. Faço 2 correntinhas, vamos contar e pular 6 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho no próximo ponto de base e faço um ponto baixo. Agora, nós vamos fazer 10 pontos baixos. Então, vamos seguir aqui, já fiz o primeiro, vamos seguir aqui contando. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer 2 correntinhas. Vamos contar e pular 6 pontos de base. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho no próximo ponto de base e faço um ponto baixo. Vamos seguir aqui colocando um ponto baixo para cada ponto de base. Vamos contar, já fiz 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos, terminando aqui esta nossa terceira carreira. Agora, eu faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Dou início à minha quarta carreira neste primeiro ponto de base, fazendo um aumento em ponto baixo. Sigo colocando um ponto baixo para cada ponto de base até completar 4 pontos baixos. Vamos seguir contando. Já fiz 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer um aumento em ponto baixo e um ponto baixo aqui nessas correntinhas da cava da nossa peça. Então, dentro desta primeira correntinha, eu faço um aumento em ponto baixo. Na próxima correntinha, eu faço um ponto baixo. Vamos seguir colocando um ponto baixo para cada ponto de base até completar 10 pontos baixos. Então, vamos seguir aqui contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos baixos. Aqui nós temos, na carreira anterior, 2 correntinhas da cava. Então, dentro de cada correntinha, da primeira correntinha aqui, olha, eu vou fazer um ponto baixo. Na próxima correntinha, dentro dela, eu faço um aumento em ponto baixo. Vamos seguir colocando 4 pontos baixos, sendo um ponto baixo para cada ponto de base.
1, 2, 3, 4 pontos baixos e no último ponto de base nós vamos fazer um aumento em ponto baixo. Faço uma correntinha, finalizo a minha quarta carreira e agora eu viro o meu trabalho. Na quinta carreira, nós vamos trabalhar pegando na alcinha de trás do nosso ponto. Então, a gente está com o trabalho assim, vira desta forma para que a gente possa localizar a alcinha de trás, tá vendo? São essas aqui, ok? Então, vamos começar a nossa quinta carreira aqui, pegando na alcinha de trás, na primeira alcinha de trás, fazendo um ponto baixo. Nesta nossa quinta carreira, nós vamos seguir colocando um ponto baixo para cada ponto, no caso, para cada alcinha de trás do nosso ponto. Então, aqui eu já fiz 4 pontos baixos, vou seguir contando 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 pontos baixos nesta nossa quinta carreira. Até aqui, nós trabalhamos a pala da nossa peça. A partir de agora, nós vamos fazer a saia da nossa peça. Então, eu faço uma correntinha e viro o meu trabalho. Agora, nós vamos começar a confeccionar a saia da nossa peça, então vamos zerar o nosso número de carreiras e começar a contar as carreiras novamente, ok? Bom, então, eu inicio a primeira carreira da saia da minha peça, fazendo um aumento em ponto baixo neste primeiro ponto de base. Agora, nós vamos trabalhar nessa carreira, normalmente, pegando no ponto de base aqui, ok? No próximo ponto de base, eu faço um ponto baixo. Então, nesta primeira carreira, nós vamos trabalhar com esta sequência. Um aumento em ponto baixo, no próximo ponto de base, um ponto baixo. Um aumento em ponto baixo, no próximo ponto de base, um ponto baixo. Um aumento em ponto baixo, no próximo ponto de base, um ponto baixo. Um aumento em ponto baixo, no próximo ponto de base, um ponto baixo, ok? Vamos seguindo com esta sequência até o final da nossa carreira. Primeira carreira da saia finalizada. Agora, eu viro o meu trabalho. Dou início à minha segunda carreira fazendo 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto, volto neste primeiro ponto de base, segundo ponto alto.
Desta forma, nós fizemos um aumento em ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, segundo ponto alto. Nesta nossa segunda carreira, nós vamos trabalhar com esta sequência. Vamos fazer um aumento em ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, segundo ponto alto. Terminando a sequência, eu começo novamente. Um aumento. Um aumento em ponto alto. No próximo ponto de base, um ponto alto. No próximo ponto de base, segundo ponto alto. Terminando a sequência, eu começo novamente. Um aumento em ponto alto. Próximo ponto de base, um ponto alto. Próximo ponto de base, segundo ponto alto. Vamos seguindo com esta sequência até o final da nossa carreira. Terceira carreira finalizada. Agora, nós vamos fazer assim. Nós vamos fechar a nossa carreira para começar a trabalhar em carreiras circulares. Então, eu venho aqui, faço um ponto baixíssimo, fechando a minha carreira desta forma, ok? A terceira, a quarta e a quinta carreira, nós vamos trabalhar da mesma forma. Vamos começar fazendo 1, 2, 3 correntinhas, que já equivale ao primeiro ponto alto. Venho no próximo ponto de base, segundo ponto alto. Vamos seguir colocando um ponto alto para cada ponto de base, até chegarmos ao final da nossa carreira. Vamos fazer assim na terceira, na quarta e na quinta carreira. Chegando no final de cada carreira, nós vamos fechar a carreira com um ponto baixíssimo aqui, ok? Então, eu vou seguir fazendo a terceira, a quarta e a quinta carreira, colocando um ponto alto para cada ponto de base, ok? Terceira, quarta e quinta carreira, todas finalizadas, em cada carreira, 56 pontos altos. Quando eu cheguei aqui na minha quinta carreira, eu arrematei a minha linha, escondendo o fio aqui por dentro do avesso, e também já coloquei aqui uma decoração com uma pérola. Eu costurei essa pérola e olha só, também fica muito bonitinha. Essa aqui eu fiz com essa pedrinha, a decoração, essa pedrinha eu colei, já aqui eu costurei. Agora, eu vou vestir aqui essa outra coelha aqui, que também é uma mãe. E vamos ver o resultado desse vestidinho aqui no corpinho dessa mãe, que é o mesmo corpo dessa aqui, tá? Mesma altura, o tamanho do corpinho. Não tem diferença não, tá bom? Então, aqui, olha, nós temos a opção de colocar o fecho ou não, tá? No caso, eu não vou colocar fecho. Mas, se vocês preferirem colocar o fecho, é só colocar um fecho aqui bem pequenininho, né? Porque para poder ficar mais delicadinho, afinal de contas,
é uma coelhinha pequena, né? Então, tem que ser um fecho bem miudinho para que possa ficar legal. Então, olha, colocando o fecho aqui, vocês vão transpassar aqui e abotoar, tá? Aqui ele fica abertinho, não dá pra fazer costura, porque senão, na hora de vestir não vai conseguir, porque ela tem esse rabinho aqui, ó. Então, tem que ser assim mesmo, tá? Eu vou deixar o meu sem fecho, fazendo assim, ó, arrumando aqui, ele fica certinho aqui, ó, tá vendo? Não vejo necessidade de colocar fecho aqui, não. Com relação a essa joia da orelhinha, olha só, eu coloquei as pérolas no fio de lastex, né? E aqui eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pérolas. Essas pérolas, elas têm 4 milímetros, tá? O comprimento dela é esse. E essa aqui eu fiz com a pérola amarela para poder combinar com a decoração aqui, ó, que eu também coloquei amarelo e ficar diferente, né? Senão eu ia ficar com duas, o vestido já é o mesmo, a linha já é a mesma, eu quis diferenciar na joia e na decoração. Achei que ficou muito bonitinho. Olha só que gracinha, gente, muito fofa, né? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau!